E a leitura deste texto tão somente bastaria para os irmãos fazerem aplicação na sua vida pessoal. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós lemos a partir do 15º versículo, um texto cujo epígrafe é o grande banquete. Vamos todos juntos? E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Diz: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados para provar a... Que Deus abençoe a leitura da sua palavra feita aos nossos corações. Assentai-vos, queridos irmãos. Depois de 50 anos de ministério, eu já vi de tudo em matéria de festa de casamento, em matéria de festa de boda de prata, em matéria de festa de bodas de ouro, de 15 anos, de 1 ano, de muitos anos, de qualquer coisa. Muita festa. Sobretudo as datas mais importantes, data de aniversário de 15 anos, por exemplo, os pais preparam uma grande festa para comemorar o aniversário da sua filha. A filha, às vezes, nem está aí para isso. Mas a mãe, ela vira o mundo de cabeça para baixo e ai de quem não comparecer. Então, ela faz uma divisão muito cuidadosa. Bom, nós vamos dar uma festa para 300 convidados. E aí prepara alimentação para 300 pessoas. E convida 300 pessoas. E ela fica ali contando quem veio, quem está faltando, quantos ainda não chegaram, alguém justificou. A mãe fica quase louca enquanto não passar a festa de 15 anos da sua filha. No casamento é a mesma coisa. O casal, sonhando com aquele dia do casamento, ele trabalha com muita antecedência, ele prepara tudo, manda os convites e fica na expectativa de quantos virão para participar da festa. O texto que nós lemos nesta noite fala de uma festa, uma grande ceia. Não está falando aqui que é festa de 15 anos, nem de boda de prata, nem de boda de ouro, nem de casamento. É um grande banquete. E o versículo que nós não lemos, nós começamos no versículo 15. Mas o versículo 14, que nós não lemos, mas eu vou ler agora para você prestar atenção, pois o versículo anterior ao versículo 15, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Essa palavra do versículo 14, na ressurreição dos justos,
é que levou este homem a fazer esta declaração: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ao ouvir isto, uns dos que estavam com ele à mesa, apenas um, estavam vários com Jesus na mesa. Quando ele ouviu a respeito da ressurreição dos justos, então ele fez essa declaração: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Sabe o que significa? Os judeus achavam que o reino de Deus seria comparado a um grande banquete. E este homem achava que podia acontecer tudo na vida, mas ele já era um dos convidados. Ele batia no peito e pensava: olha, não sei quantas pessoas vão ser convidadas, de uma coisa eu sei, o meu lugar está garantido. E há muitas pessoas que pensam que o seu lugar está garantido apenas pela sua importância, apenas pela sua posição social, apenas pela sua cultura, apenas pela sua beleza física, quem sabe pela sua conta bancária. E aquele homem que fez essa declaração, ele achava que ele era um convidado garantido. Se tivessem 300 convidados, seriam 299, que uma vaga seria dele. Jesus tirou a dúvida de todos que, como ele pensava que tinha a vaga garantida, contando esta linda parábola. Quando chegasse o momento, ele aceitaria o convite de Deus? Ou ele rejeitaria o convite de Deus? Você é convidado para uma festa. Só pode acontecer uma de duas coisas: ou você aceita ou você rejeita. Não tem meio termo. E Jesus estava pintando essa parábola exatamente para explicar isso. Então ele disse: um certo homem preparou com muito amor uma grande ceia para muitos convidados. No Oriente Médio, meus prezados irmãos, o convite era dirigido com muita antecedência, mas os convidados precisavam confirmar a sua presença. Era uma falta de educação total, era uma falta de respeito total. Se alguém fosse convidado para festa de qualquer matiz, uma festa de qualquer natureza, qualquer que fosse a festa, a pessoa convidada, ela precisava confirmar ou não a sua presença. Se ela não confirmasse, partir-se-ia da premissa de que a pessoa viria. Então, o dono da festa começa a preparar a alimentação, começa a preparar a comida, começa a tomar todas as providências. E ele manda que o servo vá aos convidados para confirmar se eles vinham ou não. Então o servo foi na casa dos convidados para fazer a pergunta: o senhor foi convidado para ir à festa do meu senhor, o senhor vai? Aí o primeiro falou assim: olha, rapaz, pede desculpa lá, me defende lá, porque eu, lamentavelmente, eu não vou poder ir. Eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Aquele servo que sabia que o seu senhor ficaria tão triste com essa resposta, foi ao segundo e perguntou: escuta, o senhor vai poder ir à festa? E o outro falou assim: olha, eu comprei 5 juntas de bois. E, por favor, pede muitas desculpas ao seu senhor e diz para ele que eu não vou poder ir. Aí ele foi ao terceiro. E o terceiro falou assim: olha, que pena que eu não vou poder ir à festa. Vai lá também. E justifica minha ausência, porque eu me casei.
E nós encontramos na literatura rabínica, nós encontramos na literatura judaica, de que o homem, ao se casar, é só naquele tempo, meus irmãos, por favor. O homem, a se casar, ele ficava livre de qualquer trabalho, de qualquer compromisso durante um ano. Ninguém marque casamento, porque não vai ficar livre durante um ano, não, tá bem? Era na cultura judaica. Na cultura judaica, o homem, ao se casar, ao declarar, a provar que ele se casou, ele não precisava comparecer ao trabalho, ele não precisava trabalhar, ele seria sustentado, ele não precisava fazer nada um ano inteiro. Era a lei judaica. Essa lei é para que os homens não fossem chamados para o serviço militar. Eles estavam livres para o serviço militar, mas a obrigação de cuidar da esposa, cuidar da família, cuidar dos familiares da esposa, da sua própria família, era algo absolutamente natural na psicologia e na filosofia judaica. Então, a desculpa de que ele tinha se casado, sem dúvida alguma, era algo que aquele homem que preparou aquela festa não ia, desculpe a gíria da mocidade, esquentar a cabeça. Sabe por quê? Porque era da lei. Ele não tinha nenhuma obrigação. Mas o homem não quis saber disso. O homem que preparou a festa não quis saber disso. Sabe por quê? Porque ele sabia que isso era tudo respostas falsas. Tudo era mentira. Porque ninguém vai comprar uma propriedade sem antes estudar, visitar a propriedade, saber se ela está desimpedida, saber se a documentação está toda certa. Isso não se faz do dia para a noite. Quando ele foi chamado, quando ele foi visitado pelo servo daquele senhor, ele deu essa desculpa. Claro que o senhor, dono do banquete, sabia que era mentira, sabia que era uma desculpa esfarrapada, sabia que era uma desculpa falsa. Ele não foi porque não quis ir, ele não foi porque era um irresponsável, ele não foi porque precisava de fazer outras coisas que eram para ele mais importante do que atender ao convite do seu amigo. Mas, por outro lado, o outro também, ele sabia que também era desculpa falsa, porque se ninguém compra uma propriedade sem antes visitá-la, sem antes conhecê-la, ninguém compra uma junta de bois sem também saber se é um boi saudável, se é um boi bonito, se é um boi bem tratado. E isso toma muito tempo para levar a pessoa a tomar uma decisão. E aquele homem, aquele chefe, aquele que fizera aquele grande banquete, ele tinha certeza que também o segundo deu uma desculpa que não fazia nenhum sentido. O terceiro, eu casei. E ele também sabia que era mentira, que era desculpa falsa, porque ninguém marca o casamento para hoje e se casa hoje. Todos, quando marcam o seu casamento, marcam com muita antecedência, convidam com muita antecedência. Então, qualquer das três, de todas as três desculpas, eram desculpas falsas, eram desculpas que não tinham nenhum sentido. Aí aquele homem falou assim: olha, quando o servo voltou e contou tudo ao seu senhor, então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Vocês viram a mudança de qualificação, a mudança do tipo de convidados? Primeiro ele convidou os seus melhores amigos, pessoas do seu relacionamento social. Agora, a Bíblia diz que ele mandou que ele saísse para buscar nas ruas,
nos becos da cidade e traze aqui especificamente os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os pobres não teriam nunca dinheiro para comprar nenhuma propriedade. Os pobres não teriam dinheiro para comprar a junta de bois. E os pobres também não estariam preparados para se casar. Mas não somente os pobres, também as outras pessoas, os cegos, os aleijados, as pessoas da sociedade, da mais baixa sociedade, estavam convidados para vir àquela festa. Sabe qual foi o resultado? Os pobres, as pessoas de rua, as pessoas que sem teto, as pessoas que eram párias da sociedade, essas pessoas aceitaram o convite. E ela falou assim, não, então nós vamos. E aquele homem ainda falou assim, olha, mas ainda há lugar. Então chamou o seu servo e falou assim, meu amigo, graças a Deus que esses vieram. Agora eu quero que você saia pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Mas que preocupação era daquele homem de ter a sua casa cheia. Ele não queria uma casa, nenhum lugar vago. Aqueles que disseram não, aqueles que deram desculpas esfarrapadas, eles não poderiam se arrepender, porque quando eles quisessem vir à festa, eles seriam rejeitados, porque se rejeitaram o convite para o banquete, quando eles chegassem, a casa estava cheia, os lugares estavam tomados, ainda não havia lugar para mais ninguém. Mas, sobretudo, porque esta parábola está ensinando que é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Jesus veio aos pobres, Jesus veio aos mancos, Jesus veio aos aleijados, Jesus veio aos cegos, Jesus veio a todas as pessoas. Foi por essas pessoas que Jesus morreu. Por isso a Bíblia diz que pode passar o céu e a terra. Um camelo pode passar no fundo da agulha, mas os ricos não entrarão no reino de Deus. Se você é rico, ricaço, fica despreocupado, porque você pode entrar sim, desde que você aceite o convite. Desde que você aceite o convite que é feito por Jesus. As desculpas eram falsas. Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, diz que o homem que fique em casa no primeiro ano de vida conjugal, em relação ao que se casou, ele teria direito a ficar 1 ano sem nenhum compromisso. Mas ainda que a sua desculpa tenha aparentemente justificativa, quando Jesus estende o convite para você, é a sua chance de dizer sim, eu aceito, eu comparecerei ao convite que me está sendo apresentado. Quando o servo disse para o seu senhor, ainda há lugar, é para dizer que nós, a igreja, temos a responsabilidade que tivera aquele servo. Nós somos responsáveis por convidar pessoas do mundo inteiro, em todos os lugares, para dizer, Jesus está convidando você para o banquete. O trabalho daquele servo representa o trabalho da igreja. O trabalho daquele servo representa o trabalho dos crentes. Representa o meu trabalho, o seu trabalho. Se aquele servo recebesse do seu senhor, olha, disse, agora você vai por todos os cantos, e eu não vou sossegar enquanto a minha casa se encha, não vou sossegar.
Então você tem a missão de levar esta mensagem, este convite às pessoas que vão ocupar o lugar daquelas pessoas que rejeitaram o convite. Então nós, igreja, nós os servos de Deus, os filhos de Deus, temos que fazer como aquele servo que saiu imediatamente, bateu na primeira casa, bateu na segunda casa, bateu na terceira casa. E a igreja tem a responsabilidade de bater na primeira casa, na segunda casa, na terceira casa, em N casas, para fazer, para dizer, para anunciar que ainda há lugar. Ainda há lugar para você. Há lugar para você que está nesta noite ouvindo essa mensagem. Há lugar para você que está ouvindo a mensagem pelo rádio, que ouve a mensagem pela internet, que ouve a mensagem por qualquer tipo de comunicação. Você que ouve a mensagem, a responsabilidade passa a ser sua, se você toma a decisão de aceitar ou rejeitar, porque não há meio termo. Aqueles 3 primeiros rejeitaram. Aqueles 3 primeiros procuraram desculpas. Desculpas vazias. Desculpas sem significado. Aí nós ficamos pensando assim, que homem idiota. Foi convidado para um banquete, não quis ir. Inventou desculpas falsas. Inventou desculpas mentirosas. E a verdade, meus prezados irmãos, é que há muita gente enchendo o templo das igrejas, dando a mesma desculpa que aqueles homens deram. Talvez a sua desculpa não seja, eu comprei uma propriedade. Talvez a sua desculpa não seja, eu comprei 50 juntas de bois. Talvez a sua desculpa não seja, eu me casei. Mas quaisquer desculpas que nós demos, elas estão inseridas nesse campo de definição das desculpas feitas por esses 3 homens. Eles deram desculpas, mas o Senhor do banquete, ele sabia que eram desculpas falsas. E quantas vezes na obra de Deus nós somos como aqueles que foram convidados, que nós dizemos nós não podemos, quando nós podemos. Nós podemos sim, porque nós cremos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós pregamos que nós podemos tudo naquele que me fortalece, mas a hora que se cobra de mim, eu digo, comigo não. Uma senhora fazia uma palestra numa igreja sobre vocação missionária. E ela fez um apelo depois de uma linda palestra. Quantas jovens querem se entregar para o campo missionário? Quantas jovens que são chamadas para a obra missionária? Quantas jovens querem ir para o campo? E ela foi apelando e muitas jovens foram atendendo o seu apelo. Lá no meio da congregação, a sua filha levantou a mão. Minha filha, eu não estou falando com você. Eu não estou falando com você, eu estou falando com as outras. Às vezes, meus prezados irmãos, nós queremos que outros façam o que nós não estamos fazendo. Cobre-se da igreja que nós hajamos como aquele servo. Ele não mediu sacrifícios, ele saiu, ele foi prontamente para ver quais daqueles muitos que foram convidados que compareceriam ao grande banquete. Logo os 3 primeiros disseram, eu não posso. Então as portas se fecharam para os primeiros convidados. Jesus está mandando a sua igreja, os seus servos, com a mensagem da vinda do reino de Deus. Os que ouvem a sua mensagem são convidados a fazer parte do reino. E dizem sim, são os abençoados. Mas aqueles que dizem não, pode ser que não tenha oportunidade de participar do banquete. Essa é a lição da parábola. Quando aqueles
todos aqueles lugares foram preenchidos, agora aqueles primeiros que rejeitaram, se quisessem vir, não teriam mais lugar. Não teriam lugar, porque quando foram convidados, rejeitaram. Hoje, meus queridos irmãos, hoje, você pode pedir oração pelo seu filho. Você pode pedir oração por você. A igreja pode orar por você. Mas chegará o momento quando Deus não vai ouvir mais oração de ninguém. Não vai adiantar. Não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter filho, não vai ter namorado, não vai ter pastor, não vai ter ninguém por orar por você. Quando você for chamado desse mundo, a oportunidade terminou. Você talvez seja chamado para consagrar a sua vida, ser uma vida pródiga, uma vida abençoada, uma vida frutífera na obra de Deus. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus quer muito mais de você do que você está dando da sua vida. Nós estamos na campanha missionária para levantar 150 mil para missões nacionais. Alguns já chamaram o pastor de louco, de megalomaníaco. É um nome tão bonito que eu até gosto de ser chamado assim, se é para a obra de Deus. Mas nós vamos levantar o nosso alvo, meus irmãos, porque o dinheiro que está no meu bolso não é meu, é de Deus. O dinheiro que você tem nunca foi seu, é de Deus. Deus só quer que você diga sim ao convite dele. Deus só quer que você acredite que as suas promessas são infalíveis. Deus só quer que você saiba que há lugar para você na grande ceia. Há lugar para você no banquete. Enquanto nós ouvimos essa palavra, ainda há lugar. O servo convidou nas ruas, nos becos, em todos os cantos, convidou aquelas pessoas. E eles vieram. E quando assentaram, o dono da festa falou assim: ainda há lugar. Agora, você vai por onde você ainda não foi. Agora você vai chamar especificamente cegos, prostitutas, ladrões, homossexuais, brancos, pretos, nacionais, estrangeiros, ladrões, qualquer pessoa. Que Jesus veio para salvar a qualquer pessoa. Jesus veio para mudar o coração, a vida de qualquer pessoa. Por isso que a parábola está dizendo: vai e busca qualquer pessoa. O que eu preciso é que os lugares sejam ocupados. Meu irmão, minha irmã queridos, Deus me coloca não na condição de Senhor. Senhor é Ele. Ele me coloca na condição de servo. E assim como o Senhor mandou o servo àquelas casas, Ele manda a mim, e manda você, e manda a todos nós, e manda a igreja, para sairmos pelos valados, sairmos pelos becos da cidade, sairmos pelas favelas, sairmos pelos hospitais, sairmos por todos os cantos, para dizer: ainda há lugar. Porque quando nós levarmos esta mensagem, aquela pessoa que ouviu a mensagem e rejeitar e morrer, não haverá mais oportunidade para ela. Mas quando ela ouvir essa mensagem e aceitar, ela não vai morrer, porque o crente só morre fisicamente, o crente não morre espiritualmente. A parábola está a nos ensinar que é da igreja, é dos crentes, a responsabilidade de sair por todo o mundo pregando, anunciando o reino de Deus, anunciando a mensagem de salvação. E Deus vai requerer de mim, pastor na primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Ele vai requerer de você, que é professor de escola bíblica dominical. Ele vai exigir de você
que é líder na igreja, ele vai exigir de você que canta no coro masculino. É muito bonito cantar no coro masculino. É muito bonito ser instrumentista. É muito bonito estarmos reunidos num tempo confortável, pregando e ouvindo a palavra de Deus. Mas o que Deus quer é que nós não sosseguemos enquanto o reino de Deus não for chegar a todos os corações. E eles podem dizer: não, eu não vou porque eu comprei uma propriedade. Não, eu não vou porque eu comprei 5 juntas de bois. Não, eu não vou porque eu me casei. Eles darão todas as outras respostas que estão inclusas, inseridas nesse contexto. Qualquer resposta que a pessoa inventar e der, o problema é dela, porque ouviu a mensagem e rejeitou. Mas se ela não ouvir a mensagem, a responsabilidade não é dela, mas é minha, é da igreja, porque não pregou. A nossa responsabilidade é muito grande. E Deus quer de mim que eu dê o máximo de mim para que o reino dele seja conhecido, para que a palavra de Deus chegue a todos os corações. É isso que Deus quer de mim como indivíduo. Ele quer de você como indivíduo. Ele quer como igreja, como instituição. Tantas igrejas estão pregando a palavra de Deus, mas tantas igrejas estão fazendo outras coisas tão diferentes da proclamação do reino de Deus. O reino de Deus é para ser anunciado por nós. Ele preparou o banquete. Está tudo preparado. E ele preparou o banquete quando ele, na cruz, ele disse assim: está tudo consumado. Meu irmão, quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim: olha, está consumado. Tem mais nada para fazer. Quando ele morreu na cruz, ele falou assim: o banquete está preparado. O dono da festa não queria que ficasse faltando comida. Não, senhores. Ele fez comida para todos convidados. E o dono da festa fica muito triste quando sobra comida. Significa que muitos não comeram da comida preparada para ser oferecida aos convidados. A comida que Jesus nos oferece é a sua palavra. Aquele que beber o meu sangue e comer a minha carne, esse tem a vida eterna. Comer o sangue, beber o sangue e comer a carne, significa que nós aceitamos o convite para a festa. Você está convidado para a festa nessa noite. Mas pastor, eu já sou crente. Eu sei que você é crente, mas que tipo de crente você é? É outra história. Você está pronto para colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Deixar o Senhor operar, usar a sua vida, usar você de todo o coração? Você está pronto a fazê-lo? Uma de duas oportunidades. Ou você está pronto, ou você não está pronto. Ou você aceita o convite, ou você rejeita o convite. Se alguém aqui, ainda que membro da igreja, ainda que crente, porque eu me assusto quando eu ouço de crentes que pensam que o crente pode perder a salvação. Fiquem zangados comigo se quiserem, mas quem pensa assim é porque não é salvo. Essa é muito claro. Aquele que se entrega nas mãos do Senhor, o diabo não pode tirar. O diabo não pode tirar. Se você é crente realmente, você tem certeza da salvação, não se você é membro da igreja, não se você canta no coro, se você faz qualquer trabalho na igreja, é se você tem convicção da sua salvação. Mas tem muita gente que não tem essa convicção. Se há alguém aqui que ainda não tem a convicção da sua salvação, eu quero convidar a fazer uma decisão nessa noite. Ao mesmo tempo que eu quero convidar a você para fazer uma decisão de consagração da sua vida. Aí é uma reflexão que você precisa fazer. Eu não vou julgar ninguém, eu não sei.
Mas se você sabe que a sua vida espiritual, a sua vida cristã, não é a vida que Deus quer que você tenha, aí o apelo é para você. Se você não tem prazer na vida de oração, o apelo é para você. Se você canta por cantar, canta porque está no programa da igreja, é dia do seu coral cantar, está no programa você fazer um solo, se é por isso, o apelo é para você. Porque quando nós cantamos é única e exclusivamente para glorificar a Deus. Estou pronto a dar minha vida por Jesus, pelo Evangelho. Você está pronto? Se você não está pronto, o apelo é para você. Podemos cantar o hino? Vamos cantar o hino 222 do Cantor Cristão. Enquanto cantamos, eu quero dar oportunidade a você. Eu sei que é difícil. Eu não quero que você levante a mão aí, não. Eu quero que você venha direto aqui à frente. Sabe por quê? É porque você não estará me fazendo favor. Você está aceitando o convite de Jesus. O convite para a salvação ou o convite para a consagração. Você que ainda não é batizado, quer se batizar, o apelo é para você. Você está excluído de uma igreja evangélica, você está ouvindo pela internet, procure a igreja mais próxima da sua cidade e se reconcilia com Deus, se junta àquela igreja. Estou preocupado que seja na primeira igreja de Nova Iguaçu. Eu quero tirar as pessoas do mundo. E estando na igreja, eu quero que sejam crentes autênticos, crentes verdadeiros, crentes que em quaisquer circunstâncias estão prontos a testemunhar de Jesus. Enquanto cantamos, eu quero convidar você a deixar o seu lugar, vir aqui à frente, qualquer que seja a sua idade. Antes de cantar a segunda estrofe, eu quero pedir a você para orar agora. O instrumental vai estar tocando. Enquanto o instrumental estiver tocando, você vai orar agora, pedindo a Deus uma ajuda. Deus quer ajudar a você. Se você quer vir à frente, você pode vir. Se você quiser trazer alguém à frente, você pode trazer. Mas isso feito com muita responsabilidade. Eu não estou nada preocupado com quantidade. Não estou querendo que você venha para me agradar, não. Eu quero que seja uma decisão muito sincera. Você precisa das orações da igreja para ter a sua vida espiritual fortificada, fortalecida. Você sozinho não está conseguindo. Você quer apoio espiritual da igreja? Deixe o seu lugar, venha à frente, enquanto nós vamos cantar as demais estrofes. Se você quer pedir a sua reconciliação com a sua igreja, você quer se integrar na igreja da sua preferência, seja batista ou não, não interessa. Eu quero gente seguindo a Jesus. Eu convido a você e vamos terminar com oração, depois de cantarmos as outras estrofes de sino. Não vou falar mais, só vou cantar. Enquanto nós estivermos cantando, você tem tempo para vir aqui. Se não quiser vir, a responsabilidade não é mais da igreja, não é mais do pregador, mas é sua. Porque Deus tocou no seu coração, mas você resistiu ao apelo. Então eu não quero que você